paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nome de Jesus, um dia especial hoje, um dia onde nós viemos à casa do Senhor para ouvir a palavra dele. E eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas, amém? Aleluia. Pode se assentar. E vocês que estão em casa, assistindo esse culto, compartilhe para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essa palavra. Porque hoje é um dia especial onde nós vamos exercer o direito do voto, mas também é um dia especial porque o Senhor quer falar com você, amém? Nós vamos dar continuidade ao estudo dos profetas, e nós estamos na parte dos profetas chamados menores, como eu já disse, não porque eles foram menos importantes, mas porque o livro deles são menores. No entanto, que a gente vai estudar hoje, Abacuque e Sofonias, cada um deles só tem 3 capítulos, mas não deixam de ser pessoas importantes na presença de Deus e que trouxeram realmente a mensagem do Senhor para aquele povo e para nós hoje, amém? A palavra de Deus, ela está em 1 Abacuque, em Abacuque capítulo 1, no versículo 2. Enquanto coloco para a gente no telão, vamos orar para que o Senhor possa falar tremendamente conosco. Senhor Deus e Pai, na Tua graça e na Tua presença, neste momento eu oro a Ti, Senhor, para que a Tua palavra ela possa ser, Senhor, colocada em nossos corações, que possamos entender e compreender, Pai, o quão bom é estudar a Tua palavra, o quão bom é estar na Tua presença, Pai, o quão bom é sentir o Teu amor e a Tua graça. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor, e que em nome de Jesus, Pai, possamos ser edificados por esse estudo hoje, Pai, que possamos sentir verdadeiramente o Teu amor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e Tu me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Amém? Irmãos, como eu disse, nós estamos agora estudando os profetas menores. Nós estamos no livro de Abacuque, e também no livro de Sofonias hoje. Nós vamos falar um pouquinho de Abacuque primeiro, e depois nós damos continuidade de Sofonias. Apesar dos dois ter vivido na mesma época, no mesmo momento praticamente, mas cada um tem uma história diferente daquilo que Deus quis falar àquele povo. Para que nós possamos entender realmente o porquê Abacuque foi um profeta de Deus naquele tempo, e ele foi um profeta diferenciado, nós precisamos entender também o contexto daquele local e daquele período. Abacuque, ele viveu em torno de 609, foi quando ele começou a profetizar, em torno de 609 a 598 a.C. Era o momento onde viviam sempre em questões de guerra, em iminência de guerra. E aquele povo era um povo onde não acreditava mais no Senhor, acreditava em coisas diferentes, tinha assolação social, onde as pessoas pobres se sobressaíam naquela cidade, em Jerusalém. E nós vemos o que nós passamos hoje naquele tempo também. Governo corrupto, aonde tirava do mais pobre para satisfazer as suas vontades. Havia uma distorção de religião naquele lugar, onde as pessoas acreditavam naquilo que realmente era melhor para elas. E se nós colocarmos esse tempo no nosso contexto, não é diferente. Hoje nós vivemos a iminência de guerra, nós temos os mais poderosos sempre tentando tirar dos mais pobres. Nós vemos um povo que é incrédulo e não quer vir para Jesus. É um povo que espera algo somente para ele, só pensam em si mesmo. E aquele tempo era assim. E foi aonde o profeta Abacuque se levantou. Mas por que eu disse que o profeta Abacuque foi um profeta diferente? Quando nós entendemos o que é um profeta, nós vamos entender o porquê ele foi um profeta diferente. Um profeta é aquele que traz a vontade do Pai para um povo. É que fala com o povo aquilo que o Pai quer transmitir. Que traz a sentença ou traz a vitória. E Abacuque foi um pouco diferente, porque ele já começa o seu livro questionando a Deus, perguntando a Deus o porquê eu estou vendo toda essa desolação, estou vendo toda essa briga, eu estou vendo todo esse sofrimento desse povo, e o Senhor não faz nada.
Abacuque, ele começou o seu livro já questionando a Deus e perguntando: Senhor, por que isso, por que aquilo? E se a gente for decorrer o livro dele, nós vamos ver que realmente ele tem essa conversa com Deus. Ou seja, ele leva todo o sofrimento daquele povo que ele estava sentindo para Deus. E por isso ele foi um profeta diferente. Apesar de nós não termos em nenhum lugar referência sobre ele, se ele era casado, o que ele fazia, alguns historiadores dizem que ele trabalhava dentro do templo. Isso é a única informação que nós temos sobre Abacuque. No entanto, que a Bíblia nem menciona o nome dele em lugar nenhum. Menciona assim alguns trechos da obra dele, mas o nome dele não é mencionado. E a palavra Abacuque também, se você for pensar, não tem nenhum significado. Apenas diz abraçar. Ou seja, Abacuque, ele abraçou aquele povo de certa forma, sentindo as dores daquele povo. E questionando a Deus: Deus, por que de tudo isso e o Senhor não faz nada? O Senhor não vem e opera o milagre e faz a diferença. E se nós depois decorrermos no livro de Abacuque, nós vamos ver Deus respondendo tudo isso para ele. Mas o interessante é que realmente ele questionava a Deus, sem medo. Porque esse Deus que nós servimos, é isso que ele quer. Ele quer que nós conversemos com ele e perguntemos a ele. Mas que nós também temos que saber fazer a pergunta correta. Porque muitas vezes nós vamos à frente, nós estamos na obra, nós estamos fazendo e começamos a fazer a pergunta, mas de maneira errada. E Deus não vai responder uma pergunta errada. Porque é através da resposta de Deus que a obra é feita. Abacuque não, Abacuque ele sabia como perguntar, ele sabia como entrar na presença de Deus. Mesmo ele questionando, e se nós olharmos com o olho humano, nós vamos dizer: como é que um homem questiona a Deus? Mas ele conhecia quem ele questionava. Ele conhecia o Deus verdadeiramente. No entanto, que Deus levantou ele para falar com aquele povo. Nós temos que compreender que Deus nos dá a liberdade de fazer a pergunta, desde que nós temos relacionamento interno e sério com Ele. Nós temos que entender que o Deus, Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer fazer algo diferente. Abacuque sentia isso, que tinha alguma coisa para aquele povo. Mas ele queria saber o que teria para aquele povo. Se Deus o levantou, ele precisava falar com o povo de uma forma ou outra. E olha que nesse tempo, haviam vários profetas. No entanto, que Abacuque foi conterrâneo de Jeremias. Eles viveram na mesma época. Sofonias também, que a gente vai falar um pouco dele, também viveu na mesma época. Então, se viveu na mesma época ali, tinham várias pessoas falando com o povo. E por isso que eu acredito que Abacuque foi diferente. Ele falou com Deus. Ele questionou a Deus o porquê de toda aquela desolação, se Deus tinha um plano para tudo aquilo. E Deus tinha um plano. Deus sempre tem um plano. Nada acontece na nossa vida ou na sociedade sem que Deus tenha um plano para que algo possa continuar, porque Deus nos prometeu que nós teremos a vida eterna. Deus nos prometeu que Jesus vai voltar. E aconteça o que acontecer, Jesus vai voltar. E naquele tempo, quando nós continuamos a ler Abacuque, Deus vai respondendo a ele: eu tenho um plano para vocês. Apesar de aos olhos humanos aquele plano não ser um plano interessante, porque todo aquele povo iria sofrer, mas Abacuque sabia que no final de tudo isso algo grande ia acontecer. E o Senhor responde a ele: vai vir um grande povo que eu fortalecerei para entrar nessa cidade. Eles vão tomar todo mundo, mas no final de tudo isso vocês voltarão, eu ajuntarei o meu povo novamente. E é isso que Abacuque queria. Ele queria uma resposta para que quando ele passasse ao povo, ele soubesse realmente o que vai acontecer. Eu estou te falando, conserta-te, porque senão vai acontecer isso. Mas para isso ele precisou perguntar a Deus. E às vezes nós nos perguntamos: será que questionar a Deus é certo? Às vezes, irmão, depende do que for, sim. Porque às vezes você precisa de resposta para você continuar, para você ir à frente, para você fazer algo. E você precisa questionar, você precisa conversar com Deus. Nós precisamos ter um diálogo com Deus. Hoje nós só chegamos nele e jogamos várias coisas, mas não escutamos também. Deixamos de escutar aquilo que Deus tem para nós. E isso é um diálogo. Nós não podemos deixar que a nossa conversa com Deus se torne um monólogo onde só eu falo e eu não escuto. Abacuque, sim, ele questionou a Deus, mas também ele ouviu aquilo que Deus tinha para aquele povo.
E o mais interessante de Abacuque, quando nós continuamos a estudar, ele tem algumas passagens que foram muito importantes na história, muito importantes na história. E eu quero ler com vocês um pedaço dela, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa passagem. Está em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E essa última frase, o justo pela fé viverá, foi uma frase muito importante na nossa história. E isso já no nosso tempo. Foi quando Martinho Lutero, ele preparando um estudo para onde ele ia ministrar, ele leu essa passagem em Romanos. Como eu disse, Abacuque não é mencionado em nenhuma parte da Bíblia, mas essa parte aqui, e o justo viverá pela fé, é mencionado em Romanos. E Martinho Lutero, lendo aqui essa parte, a partir dali, os olhos dele se abrem e ele começa a fazer algo diferente que nós conhecemos, que foi a Reforma Protestante. Mas nasceu dessa palavra. Isso é para a gente ver que realmente o quão importante Abacuque foi na história. E a partir daquele momento, 1517, onde Martinho Lutero colocou na porta da igreja suas 95 teses, aonde ele estava descontente com o que a igreja daquele tempo fazia. E aí, se um dia a gente for estudar realmente Martinho Lutero, vocês vão ver as 95 teses e o que ele não acreditava que era essencial para a igreja naquele tempo. Mas voltando para Abacuque, nós podemos ver que ele foi realmente um homem muito importante na presença de Deus. No entanto que ele foi lembrado lá em Romanos, através de uma passagem que estava no livro dele. E eu creio que naquele tempo, naquele momento, Abacuque foi levantado por causa disso mesmo, porque ele tinha um espírito de não ficar parado, não se contentar com aquilo. Ele queria muito mais, ele queria que aquele povo realmente se salvasse. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um plano para aquele povo. Mas aquele povo também precisava conhecer qual é o plano de Deus para dar a oportunidade deles poderem se converter. Porque tudo que vai acontecer na nossa vida, Deus avisa antes, através da boca de um profeta, através da boca de um irmão, mas Deus, através de sonho, mas Deus avisa antes. E Deus precisava de alguém para avisar aquele povo. E Abacuque foi lá: Senhor, mas se vai acontecer isso, o porquê? O porquê? O porquê? E Deus respondia para ele. E o interessante de tudo isso é que aquele povo, eles estavam à beira de um ataque, porque os babilônicos já estavam em Nínive, e a gente vai ver isso em Sofonias depois, já estavam próximos de Jerusalém. Eles sabiam que quando eles possuíssem aquela cidade, o próximo seria Jerusalém, mas mesmo assim aquele povo foi um povo incrédulo que não quis se transformar. E se nós colocarmos isso na nossa vida hoje, nós vemos que continua a mesma coisa. Existem profetas falando com o povo e o povo não quer transformação de jeito nenhum, porque acha que o que está lá fora é melhor, porque acha que o que está lá fora vai satisfazer mais as vontades deles do que está dentro da igreja, está em Cristo. E é muito difícil quando você vê uma pessoa que você ama, que você gosta, lá fora e não ouve a palavra de Deus, não tem um coração aberto à transformação. É muito triste para a gente ver isso. Imagina para Abacuque naquele tempo, ele via aquele povo, ele falava com aquele povo, e aquele povo não se convertia, não entendia que se eles não voltassem para Cristo, a derrocada era iminente, ia acontecer. E a tristeza vem no nosso coração hoje, porque nós sabemos que esse tempo também acontece isso. Quantas e quantas pessoas nós falamos do amor de Jesus e nada acontece, porque a pessoa não tem um coração tratável, não tem um coração, não abre o seu entendimento para a verdade, para aquilo que realmente importa na vida. É muito difícil, irmão. Eu acredito que aquele que está à frente de uma obra, olhar esse povo e não conseguir enxergar uma transformação nele é muito difícil. E aquele tempo não era diferente. Todos os profetas passaram por isso. Todos os profetas sentiram na pele essa dor de ver um povo amado por Deus, porque Deus, quando Ele ama, Ele vai lá e fala e quer a transformação, e o povo não queria. O povo queria continuar do mesmo jeito, na mesma situação, mesmo sabendo que algo pior iria acontecer.
Eu fico imaginando e eu coloco na minha mente assim, como eu posso saber que se eu não me voltar para Cristo, algo terrível vai acontecer e eu não continuo na mesma coisa e não quero saber, deixa que algo aconteça então, e vamos lá. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar. E Abacuque, ele conversando com Deus, e o bacana é que ele conversa com Deus como na maioria dos profetas. Deus responde ele, e ele fica ali naquela briga, temos que mudar isso, tem que fazer, tem que ir lá, tem que falar, e nada muda, mas Deus fez uma promessa para ele, e quando nós olhamos o final do livro de Abacuque, nós podemos ver essa promessa, e ele, em forma de canto, ele faz o terceiro capítulo. E nesse terceiro capítulo é um capítulo muito conhecido hoje, porque nós louvamos a Deus através dessa palavra dele, e é a promessa de Deus para aquele povo, aonde realmente se aquele povo não se convertesse, eles iam ser cativos, mas algo grandioso ia acontecer no futuro, porque Deus ia juntar aquele povo novamente, trazer para debaixo das suas asas e abraçar. E eu acredito que por isso é o nome Abacuque, porque Deus ia abraçar aquele povo novamente, porque Deus nos prometeu uma vida melhor, Deus nos prometeu que nós teríamos a vida eterna ao lado dele, e ele não iria exterminar aquele povo de vez, porque algo teria que acontecer para que houvesse a transformação. Mas se nós olharmos também o ciclo daquele povo e o ciclo nosso, parece a mesma coisa. É um povo que fica desgarrado, o Senhor manda o profeta e avisa aquele povo não se converte, vira escravo, Deus vem, ajunta de novo, aquele povo fica feliz, e logo mais tudo acontece novamente. É um ciclo, nós precisamos quebrar esse ciclo, nós precisamos entender que Deus nos colocou nesse mundo com um propósito, que é realmente falar do amor de Cristo, para que as pessoas possam ser transformadas, e que nós possamos quebrar esse ciclo, para que quando Jesus voltar, as pessoas possam ver realmente a salvação nele. Porque hoje, infelizmente, nós olhamos a mídia social, Jesus está virando uma piada, as pessoas estão fazendo piada com o Evangelho, as pessoas olham para a Bíblia e dizem assim, será que tudo isso é verdade ou é um conto de fadas? Será que tudo isso é verdade? Esses dias eu estava estudando sobre Gênesis e é absurdo as pessoas comparar o livro de Gênesis com o livro que foi criado na Babilônia, achar que Moisés pegou aquele livro e copiou o livro de Gênesis. É uma piada. Hoje as pessoas fazem piada com a palavra de Deus. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós precisamos ter a mesma coragem que Abacuque teve e perguntar: Deus, o que eu faço, como eu faço e onde eu faço? Porque isso está acontecendo agora. Qual que é o meu papel no lugar onde eu estou? Qual a transformação que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar? Com quem que eu tenho que falar? O que nós não podemos é ficar parados, porque enquanto nós estamos parados, o diabo está ceifando a alma lá fora. Enquanto nós estamos inertes a tudo que está acontecendo, o diabo está ceifando pessoas lá fora. Enquanto nós pensamos que o cristão, que o crente não pode fazer política, o diabo está fazendo festa lá fora. Porque quando nós não governamos, pessoas governam por nós. E aí eu não posso reclamar. Porque eu não fiz a minha parte. Eu não estou fazendo a minha parte. Eu sei que às vezes dói a gente falar assim: eu não faço a minha parte. E dói. E às vezes eu me questiono: será que eu faço a minha parte? Será que eu estou fazendo o que realmente Deus quer que eu faça? Nós sempre podemos fazer mais. Por isso eu digo que Abacuque foi um profeta diferente. Ele perguntou a Deus, ele conversou com Deus, e Deus respondia as perguntas. E essa passagem que está no capítulo 3, no versículo 17, ela diz assim, e essa é uma passagem que nós conhecemos bastante, que nós louvamos ela. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E aqui nós vemos o quão importante essa mensagem, porque não importa o que está acontecendo,
Não importa como está a minha vida, se eu estou em abundância ou se eu estou com problemas. Não importa, isso não importa. O que importa é que eu tenho que me alegrar no Senhor. Porque, irmãos, por mais que a gente passe dificuldade, todas elas passam. Porque senão a gente não estaria aqui. Todas elas passam. Mas nós temos que entender que a minha dificuldade, que o meu problema, que o meu momento não define quem eu sou no Senhor. Não define a minha fé. Eu tenho sempre exultar o nome do Senhor, na dificuldade ou na abastança, do jeito que eu estiver. E essa é a mensagem que esse profeta ele deixa no final. Não importa como aquele povo vai estar, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um plano muito grande. Eu sei que o Senhor tem algo para fazer, porque Ele prometeu para nós algo maior. E Ele prometeu para nós algo maior. Mas para que isso aconteça, para que a transformação aconteça, para que eu possa ir adiante, eu tenho que me alegrar no Senhor. Eu tenho que entender que é Ele o meu verdadeiro caminho. Eu tenho que entender que é através dEle que eu tenho que ir, que é através dEle que eu tenho que falar. Porque hoje nós estamos cheios de pessoas que dizem que falam através de Deus, mas na verdade elas falam para satisfazer o seu ego, para satisfazer o seu eu, para satisfazer tudo aquilo que ele acha que é importante. Mas na obra de Deus não há nada que nós vamos fazer ou já fizemos que seja somente para nós. A obra de Deus ela é coletiva. A obra de Deus é para o outro. Eu tenho que entender isso, porque o amor de Cristo é para todos. E quando eu acho que a obra de Deus é algo negociável, onde eu faço e eu recebo, só eu recebo, eu estou errado. Eu tenho que fazer sim, mas todos têm que receber, porque a obra de Deus ela é coletiva. E Abacuque entendeu isso. Ele entendeu que essa obra de Deus que tinha preparado para aquele povo, ela era para todos, independente da situação deles. Porque com certeza, no meio daquele povo, tinham pessoas honestas, tinham pessoas boas, mas Deus tinha um plano, e aquele plano tinha que se cumprir. E quando nós vamos para o profeta Sofonias, não é muito diferente. Não é muito diferente, porque eles viveram praticamente na mesma época. A única diferença de Sofonias é que ele profetizou sobre Nínive, que a gente tinha falado anteriormente. Nínive era comandada pelo povo assírio, um povo muito forte, muito próspero. No entanto que Nínive era a principal cidade daquela época, até mais importante que Jerusalém. Mas esse profeta, ele profetizou sobre aquela cidade. Ele profetizou que os babilônios iriam vir e tomar aquela cidade, e que após essa tomada, os próximos seriam aqueles que moravam em Jerusalém. E esse profeta, ele tinha uma particularidade, porque ele tinha acesso aos magistrados, aos governantes, porque ele era neto de um dos governantes. Então ele tinha esse acesso. E aí é onde entra a história de Sofonias. Sofonias, ele falava para o povo sim. Ele transferia aquilo que Deus queria para o povo. No entanto que ele profetizou sobre Nínive e profetizou também sobre a derrocada de Jerusalém. Mas o mais importante é que ele falava também aos gentios, ele falava aos grandões. Ele profetizava sobre aquele povo. Ele dizia assim: se vocês continuarem a prender o meu povo, a fazer o meu povo sofrer, vai vir também a luta sobre a vida de vocês. E é uma passagem muito, muito importante, muito bacana que eu acho dele, é quando ele está falando a esses mestres, a esses profetas, a esses sacerdotes daquela época. E eu queria ler com vocês, que ela está em Sofonias, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou de Deus. Os seus príncipes são leões rugidos no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, e não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. E aqui a gente vê esse profeta, ele falando aqueles que realmente estavam cabeçando aquela cidade,
encabeçando aquele povo e que fazia o seu povo sofrer. E nós vemos isso hoje, no nosso tempo. E eu gosto muito de fazer esse paralelo entre o que é antigo e o que é hoje, para a gente ter uma ideia de o quão igual nós vivemos com aquele tempo. Sim, com as suas diferenças, poucas diferenças, mas nós vemos que tem muita coisa em comum daquele tempo para hoje. E hoje nós vemos governos e líderes se apossando de algo para si mesmo e deixando a população sofrer. Isso é muito difícil de ver. E hoje nós temos a oportunidade de mudar essa situação, de fazer algo diferente. Porque votar para mim, porque fazer isso é exercer o meu direito, é mais do que isso, é um privilégio. Porque Deus nos deu esse privilégio de escolher. E nós temos que exercer esse direito. Nós temos que ir lá e fazer a nossa parte para que isso aqui, que está na palavra de Sofonias, não aconteça. Para que o povo não seja oprimido por aqueles governantes que não conhecem a Deus, que não veem o sofrimento e a dificuldade do povo que mais necessita. E aqui Sofonias falava a esses grandes, a esses governantes: vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo com o meu povo, mas isso vai mudar. Isso vai mudar, porque Deus vai vir e vai fazer algo. E nós vemos isso hoje. Por isso a importância desse dia. Nós temos que exercer o nosso direito pautado na palavra de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade. Nós devemos respeito. Por mais que nós não concordamos, nós devemos respeito. Nós só podemos mudar a situação de pensar algo diferente quando ele vai contra a palavra de Deus. Aí sim. Mas por isso nós precisamos entender a importância desse dia, para que o povo pare de sofrer ou minimize toda essa dificuldade que nós sentimos. Existem governantes bons? Sim, existem muitos. Mas nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, não conhecer o candidato, mas conhecer a vida dele. Nós precisamos conhecer na raiz como ele é. Porque se ele é uma pessoa bom, temente a Deus, com certeza ele fará coisas boas. Mas para isso nós precisamos tirar esse tempo e entender o quão o meu voto é importante, o quanto eu sou importante para que essa decisão, para que essa mudança aconteça. Sofonias falou àquele povo, mas aquele povo não deu ouvido. No entanto, que Nínive foi conquistado e Jerusalém também. E o mais bacana de tudo isso é que, mais uma vez, no final da palavra de Sofonias, tem uma promessa de Deus novamente, que esse povo seria juntado, que algo aconteceria. E nós vemos aqui que no livro de Sofonias não muda muito para o livro de Jeremias, para o livro de Daniel, porque não há uma cronologia na Bíblia. Nós vemos que todos eles foram conterrâneos, mas nós lemos o livro de Jeremias primeiro, depois Abacuque, depois Sofonias. Daniel já conta o final daquele cativeiro. Mas o bacana de tudo isso é entender que Deus, Ele sempre avisa antes de acontecer. É nós que não estamos dando ouvido, nosso ouvido não está preparado. Nós não estamos deixando que Deus fale aos nossos ouvidos. E quando Ele fala, nós não estamos preparados para ouvir, porque nós queremos ouvir algo de nós mesmos, nós queremos ouvir algo nosso, algo que nos pertence. E quando Deus vem e tenta nos ensinar, tenta nos exortar e colocar no caminho correto, nós damos de lado e falamos: não, isso eu não quero. Isso aqui não é. Será que é de Deus? E aí mora o perigo, porque nós questionamos a Deus diferente do que fez Abacuque. Abacuque, ele questionou a Deus para um bem comum, para um bem daquela população. E nós questionamos a Deus porque nós achamos que Deus tem para nós, não é bom não. É doído, vai doer, vai demorar, não é para hoje, eu queria para ontem. Para daqui 1 ano, daqui 2 anos, é muito tarde. Mas mais uma vez, entender a importância desses profetas, entender o quão Deus usou ele naquele momento, para nós podermos entender também que Deus usa profetas hoje para falar conosco. E Deus usa profetas para que algo possa ser mudado, não só na nossa vida, não só na igreja, mas numa sociedade como um todo.
E é importante isso. É importante nós entendermos que nós precisamos ouvir a palavra dos nossos profetas. Nós precisamos entender que há profeta de Deus nessa igreja, que há profeta de Deus lá fora, falando o que Deus quer falar conosco. Mas os nossos ouvidos, infelizmente, não estão preparados para isso. Então, que a nossa oração hoje possa ser: Senhor, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir algo espiritual do Senhor. Abra os meus ouvidos para que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e não o que eu quero que seja feito na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse ensino hoje. Que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Que haja transformação, Senhor, nas nossas vidas. Que possamos entender, Senhor, o quão importante é um profeta sobre a nossa sociedade, Pai. Porque ele traz, Senhor, as tuas palavras, traz os teus desejos, Senhor. Mas também precisamos entender, Pai, que os nossos ouvidos precisam estar abertos a ouvir esses profetas, a ouvir, Senhor, e fazer aquilo que eles nos falam, Senhor. Que em nome de Jesus, essa cidade, Senhor, possa se render a Ti. Essa cidade possa entender e compreender, Pai, que o Senhor está com as Tuas mãos, Senhor, estendidas sobre elas. Que esse povo, Senhor, não possa parar na Tua obra, mas que eles possam cada vez mais sentir a vontade, Senhor, de fazer, ó Pai. Que em nome de Jesus o Teu amor e a Tua graça esteja sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor.